Olá, queridos, graça e a paz de Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui com mais um sábado, hoje, 14 de junho de 2025. Estamos aqui com mais uma palavra, mais um devocional. E o conselho sempre que eu dou é que vocês se liguem, que Deus sempre tem uma palavra para você todos os dias. Vamos lá? O título hoje da nossa mensagem é Alerta, Alerta. O texto, para podermos ler, está em Mateus, capítulo 18, verso 15 até o versículo 20. Vamos ler a nossa história? Em 2010, um terremoto criou um tsunami que deixou centenas de pessoas mortas ou desaparecidas na Indonésia. A tragédia poderia ter sido prevenida ou minimizada se o sistema de alarme estivesse funcionando corretamente. Ele consiste de duas boias projetadas para medir as ondas incomuns e enviar sinais à Terra, alertando do perigo iminente. Mas elas tinham se separado e flutuavam à deriva, falhando em avisar a aproximação de ondas gigantes. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que os seus discípulos tinham a responsabilidade de alertar os seus seguidores sobre o perigo espiritual ao confrontar o pecado. Ele destacou um processo de 4 etapas para confrontar os cristãos pecadores e restaurá-los à comunhão. Quando se sabia se um pecador na vida, como se sabia de um pecado na vida de outro cristão, o primeiro passo era a confrontação humilde e particular. Discrição na confrontação indicava o amor profundo pelo irmão pecador e a preocupação de não humilhá-lo, né? Quando saiu, né? Se houvesse arrependimento, seria restaurado. Se houvesse recusa, então o segundo passo seria confronto particular entre testemunhas. Essas seriam imparciais, honestas e sem envolvimento, confirmariam atitudes e ações do irmão pecador e do confrontador. Se o irmão pecador não demonstrasse arrependimento, o assunto era apresentado à igreja. No versículo 17, fala que provavelmente a assembleia dos discípulos. Se ainda recusasse ouvir a igreja e se arrepender do pecado, então seria tratado como um forasteiro, afastado da comunhão com os irmãos. Ainda assim, era amado e as portas da restauração permaneciam abertas. Como seguidores de Jesus, somos chamados a proteger a pureza da igreja. Fazendo isso, ao alertar com amor os irmãos cristãos do perigo do pecador sem arrependimento, devemos humildemente lidar e resolver o assunto com a maior discrição possível. Então tá aí a história magnífica aí dessa passagem, mas antes de tudo é bom lembrar o que aconteceu em 2010 na Indonésia. Acho que todo mundo vai lembrar desse episódio tão dramático, onde morreu centenas de pessoas, onde pessoas foram arrastadas, e coisas que poderiam ser prevenidas, poderia até ser, como nós lemos aqui, minimizada. Tudo por conta de falhas, a qual não foram prevenidas, não houve ali a prevenção para poder cuidar daquelas boias, e, no final das contas, aconteceu o episódio onde morreu muita gente. E depois o autor aqui nos fala sobre a nossa responsabilidade como igreja. Qual é a responsabilidade da igreja? É alertar. É por isso que nós, pastores, precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade, com responsabilidade, com honestidade. Pregar a palavra não para confrontar ou para poder apontar ninguém,
mas para ensinar as pessoas a sair dos seus caminhos. E também nessa situação, porque quando você vê um pecador, alguém cometendo um erro, a missão, primeiramente, que Jesus nos ensina aqui é irmos até essa pessoa e orientá-la a não mais praticar aquele ato. Se caso acontecer de novo, né, aí você vai pedir auxílio a pessoas para poder te ajudar a convencer essas pessoas a saírem daquele problema. Se porventura persistirem e não houver arrependimento, aí você vai passar para a igreja. Aí não aceitou a igreja, fica mais complicado. Mas o que me chama uma atenção aqui é que a igreja hoje, em vez de alguns casos, é claro, não são todos, e em vez de nós podermos trabalhar dessa forma, é o contrário. Estamos com a nossa, dizer aqui, as nossas boias com defeito, flutuando, não estão funcionando, não estão alertas diante daquilo que a palavra de Deus está nos orientando. E aí, muitas pessoas estão caminhando para o erro, né? Nós estamos aqui para isso, não para poder apontar dedo para ninguém, mas para orientar pessoas a saírem dos seus erros. É por isso que eu prego da forma que eu prego, eu sempre estou possível, quando Deus nos dá oportunidade, nós vamos lá, chama atenção aqui, chama atenção ali, para poder alertar as pessoas dos seus erros. Aceitar não é nosso, a gente quer tudo que nós queremos que as pessoas se acertem, mas se porventura não acertar, fazer o quê, né? Só orar por eles é o que temos que fazer. Mas eu queria, antes de tudo, né, diante de tudo que nós lemos aqui, perguntar para você: você tem feito prevenção na sua boia de alarme, né, de ondas incomuns, né? Você tem trabalhado para consertar a cada dia? Como é que se faz isso, pastor? Claro, é evidente, é simples. Lendo a palavra, estudando a palavra, tendo responsabilidade em ler a palavra e aplicar na sua vida para que nós possamos ajudar outras pessoas. Quantas pessoas estão indo para o inferno aí, amados? Quantas pessoas estão dentro das igrejas fazendo coisas erradas? Quantos de nós às vezes estão julgando em vez de auxiliar ou orar por aquela pessoa? Aí o alerta do Espírito Santo para todos nós. É hora de nós acordarmos como igreja, funcionarmos como igreja, alertarmos as pessoas sobre os seus erros, né? Vamos parar de querer julgar as pessoas. Não temos condições de julgar ninguém. Sim, nós temos condições, sim, de ajudar as pessoas. Aí, qual foi o problema lá? É porque as boias, né, que a qual projetava e media essa onda, né, de sinal, estava estragada, não estava funcionando. E aí, o que acontece hoje com o nosso mundo? Pessoas estão vivendo coisas erradas porque a igreja está com as suas boias estragadas. Então é hora de nós despertarmos. Aqui o conselho do Senhor Jesus. Primeiramente, confrontação. Nessa confrontação tem que ser particular e com humildade, com simplicidade, não querendo exaltar em cima de ninguém porque a pessoa cometeu um erro. Não faça isso, por favor. A primeira parte é essa, o primeiro passo é esse. O segundo passo é fazer a mesma confrontação com humildade e também no particular, e ver pessoas que também são imparciais e pessoas também que são discretas e honestas para poder te ajudar nessa tarefa. Pastor, é difícil. Você acha? Nós achamos sim. E a última é a igreja. E a igreja também deve também manter isso dentro do particular. Não é divulgar para as pessoas lá fora o que o irmão fez dentro da igreja. E por último, não tem mais jeito, aí sim, vão desligar da igreja, mas com a ressalva, né? Que as portas vão te estar abertas. Para a hora que você quiser voltar, volte e receba. E vamos receber com braços abertos. Lembra, no capítulo 5 de 1 Coríntios, aquele menino que andava de mãos dadas, entrando na igreja com a sua madrasta,
E aí Paulo pediu a disciplina dele. Depois da disciplina, no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo vai lá, pede à igreja. Você pode ler isso com calma depois. Paulo pede à igreja para poder a igreja restituir o rapaz novamente à membresia da igreja. Por que ele faz isso? Porque houve arrependimento na vida daquele rapaz. É assim que funciona. Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado. Vamos lá para o nosso examine? Leia o livro de Josué 7 para descobrir os efeitos do pecado de um homem com a sua comunidade. É uma história que você já deve conhecer já. Josué 7, tá? Leia. Considere, para terminarmos, qual é a melhor maneira de confrontar o outro sobre os seus pecados, né? Qual a maneira? É simples possível. É abrir o seu coração com um coração compassivo, misericordioso, né? Com empatia, e também com tristeza, para poder mostrar para ele que você está triste por causa disso e que tem solução para essas coisas, né? Continuando. Você precisa alertar alguém? E aí? Lembrou de alguém para você alertar? Então é hora de você fazer isso. O que você fará para proteger dos pecados a noiva de Jesus? Simplesmente pregando a palavra, ensinando a palavra com verdade, né? Não é fazendo diretas, não fazendo coisas falando a palavra de forma pessoal, não. Ensinar a palavra como que ela deve ser ensinada. Aprender com Jesus. Eu sempre falo isso, vamos aprender com Jesus. Ele é o exemplo nosso, ok? Deus te abençoe. Até amanhã, onde vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Amém.